Olá, crianças! Olá, mamãe! Olá, papai! Olá, vovó! Olá, vovô! Estamos aqui mais uma vez para contar uma história bíblica para você e para que você possa transmitir para a sua criança. Hoje, nada melhor do que falarmos sobre o verdadeiro significado da Páscoa, que Cristo morreu e ressuscitou. Nessa época que estamos vivenciando coelhinhos de Páscoa, ovos de chocolate, que você possa mostrar para o seu filho qual o verdadeiro sentido da Páscoa. Mas antes, você vai orar com a sua criança para que a história de hoje possa tocar no seu coração e para que ela possa compreender melhor o que é que você irá transmitir para ela. Feito isto, você vai começar a contar a história bíblica de hoje. E o texto bíblico está baseado lá em Lucas, do capítulo 22, do versículo 39 ao 46, também o capítulo 23, dos versículos 33 ao 56, e o capítulo 24 todo. E aí você vai começar dizendo para sua criança que Deus é bom. Deus é tão bom que ele enviou o seu filho, o seu único filho, que é Jesus. Você vai perceber que ao longo da história eu vou ilustrando os personagens com algum objeto que você tem na sua casa. E Jesus pode ser um lápis. E aí você vai dizer que ele enviou Jesus, e Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele falava do amor de Deus para as pessoas. Enquanto as pessoas escutavam, várias iam seguindo ele. Mas ele tinha 12 seguidores que ficavam sempre com ele, com Jesus. E você vai dizer que eram os 12 discípulos de Jesus. E aí eles eram também amigos de Jesus. Porém, Jesus não só tinha amigos, Jesus também tinha inimigos. E esses inimigos, eles queriam pegar Jesus, queriam matar Jesus. E eles tinham raiva de Jesus. E aí, essas pessoas perseguiam Jesus, mas não no jeito bom. E você vai perguntar para sua criança, será que essas pessoas realmente poderiam matar Jesus? Não, elas não podiam, a não ser que ele entregasse a sua própria vida. E foi isso que Jesus fez. Ele entregou a sua própria vida. E aí, quando estava chegando perto da morte, você vai dizer que Jesus ficou assim, angustiado. E ele chegou no momento que ele foi no jardim, e esse jardim era o Getsemane, e ele foi orar. Que quando a gente está angustiado, a gente precisa conversar com Deus. E lá ele pegou uma pedra, ele orou, e aí eu desenhei aqui umas árvores para ilustrar o jardim, aqui tem uma borracha para dizer que é uma pedra. Tudo isso bem ilustrado para a sua criança entender a história. E aí ele orou a Deus. Enquanto ele estava orando, os inimigos chegaram novamente e pegaram Jesus, prenderam Jesus. E aí Jesus foi levado para ser julgado e morto. E aí, enquanto Jesus estava lá, você pode dizer que ele foi maltratado, que ele foi cuspido, que eles bateram em Jesus, que eles xingaram Jesus, tudo que de ruim fizeram com Jesus. E aí você vai fazendo dessa maneira para que sua criança entenda que Jesus realmente sofreu. Jesus realmente foi castigado em nosso lugar. E aí, Jesus foi colocado em uma cruz. E nessa cruz, Jesus ficou lá e finalmente entregou o seu espírito e morreu. Quando você terminar de fazer isso, você vai para a última parte da história, que é quando Jesus foi levado para o sepulcro. E aí eu peguei uma caixazinha que abre e fecha, mas você pode pegar outra caixa que tem a tampa e só colocar ela de lado. E aí Jesus foi levado para o sepulcro
Enquanto ele estava lá, os discípulos de Jesus também foram ver ele e choraram. Mas Jesus também tinha amigas. E essas amigas de Jesus foram visitar ele também. E assim que elas chegaram lá, elas foram ver Jesus e viram que ele não estava mais lá. E aí elas encontraram um anjo. E esse anjo falou para elas que o sepulcro estava vazio. E elas ficaram felizes e foram contar para outras pessoas que Jesus tinha ressuscitado. Elas contaram para os outros discípulos, mas eles não acreditaram muito. E aí Jesus apareceu e realmente mostrou para eles que ele tinha ressuscitado. E aí você pode dizer para as crianças que Jesus continuou falando de Deus aqui na terra. E ao terminar, você vai dizer que o verdadeiro sentido da Páscoa é que Jesus não está morto numa cruz. Ele vive, ele reina entre nós. Agora vamos para a atividade. Eu aqui desenhei uma cruz. E aí você vai pedir para a sua criança ou ela colar bolinhas de papel ou ela colar retalhos para representar que Cristo não está mais numa cruz. Cristo está vivo, ressuscitou. E aí você pode até pedir para ela desenhar Jesus aqui ao lado, mas que ele não está mais numa cruz. E a música de hoje é uma música bem conhecida entre as crianças. Ela diz assim: porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. O link dessa música vai estar também nesse vídeo e que vocês possam escutar a música toda com ela. Ela tem algumas partes diferentes da música normal que conhecemos. Então você vai ensinar para sua criança essa nova versão da música, porque ele vive. Para finalizar, você vai orar novamente com a sua criança e você vai pedir que ela ore também. Não só você orar, ela também tem que orar pelos seus amiguinhos, pelos enfermos. Agradecer porque Jesus está vivo, porque ele cuida de nós. Agradecer porque ele morreu e ressuscitou por cada um de nós. Pedir pelos enfermos, pedir pelo pastor, pela igreja, pelos professores, pela escola, enfim, vários pedidos. E vocês oram e aí terminam a história do dia. E essa é a história de hoje. Espero que vocês aproveitem este momento para estar compartilhando com seus filhos e crescendo juntos também na palavra de Deus. Até a próxima. Deus abençoe.